Hoje meu grupo vai apresentar sobre o sistema de saúde japonês e eu vou iniciar com a história dos cuidados em saúde. Ainda no século VI, a medicina tradicional era a principal ideologia por trás dos cuidados e era baseada na união entre o funcionamento do organismo e os ciclos da natureza. Os principais métodos utilizados eram observação facial, audição da voz e também indicações para tratamentos terapêuticos como acupuntura ou cirurgia. Em 1868, com o início da Era Meiji e o final do feudalismo japonês, houve também uma grande mudança na política e na cultura, a partir da ocidentalização deles. Isso é perceptível a partir do momento em que a medicina ocidental foi promovida como uma política nacional, o que acarretou em um grande desenvolvimento do sistema público de saúde, um progresso em todos os aspectos, com o passar do tempo e medidas sendo tomadas, até chegar ao momento do sistema público de saúde atual no Japão, que tem como marco o ano de 1961 e a Lei Seguro de Saúde. Algumas medidas dessa lei é que todos os cidadãos japoneses e estrangeiros têm direito a um dos 6 planos de seguro de saúde. Por mais que seja necessário pagar uma taxa, pessoas que não tiverem essa condição financeira terão os direitos à assistência médica garantidos pela Constituição do país. Essa lei promoveu a campanha para a redução da ingestão de sal, contra o tabagismo, riscos cardiovasculares e prevenção de suicídio, que ainda apresenta uma grande parte no país. Além disso, o governo deve proporcionar acesso à coleta de lixo e segurança às pessoas. Índices que demonstram a funcionalidade do sistema de saúde no país é que a tuberculose, maior responsável pelas mortes no ano de 1950, com 146 mortes para cada 100 mil pessoas, hoje possui apenas 2 mortes para cada 100 mil pessoas. Além de que, desde 1986, a expectativa de vida feminina é a mais alta em todo o mundo, chegando aos 86 anos em 2009. No entanto, o sistema de saúde possui diversos desafios, como o pequeno número de profissionais da medicina, pequeno número de leitos e a longa espera em média por atendimento. Assim como o Brasil, fora dos grandes centros urbanos de difícil acesso aos médicos, no Japão, a solução encontrada foram os helicópteros, que são assistências médicas que se deslocam por helicóptero. O principal caso de morte no país é o câncer, com cerca de 28,5% de todas as mortes, seguida por doença de coração, com 15%, e pneumonia, com 10%. O cenário atual do país é que os idosos hoje representam 1 em cada 5 pessoas. Em 2050, a previsão é que seja 1 em cada 3. No entanto, isso chega a ser muito preocupante, aliando-se à escassez de instituições que cuidem de idosos e a entrada das mulheres no mercado de trabalho, porque diminui muito o cuidado dos idosos nos lares. Isso aumenta demais os custos nos hospitais para seus tratamentos, o que culminou na criação dos assistentes do lar, um papel cada vez mais importante e ajudam a reduzir o custo da saúde pública para a sociedade. Por fim, dados da Universidade de Califórnia do Instituto Max Planck demonstram que não é só a forma como o sistema de saúde funciona que garante essa sua eficiência, mas também a união entre cultura, educação, clima, água em abundância e a velha tradição Shinto de purificação do corpo e da mente. Acrescentando-se também a realização de exames como norma, tendo rastreamento em massa fornecido para todos na escola, no trabalho, na comunidade, além de um hábito regular na prática de atividades físicas e a comida japonesa com benefício nutricional equilibrado. Agora, umas curiosidades bestas que eu achei é porque, terminando a faculdade no país, após 6 anos de estudo, ainda é obrigatório os recém-formados submeterem ao Exame Nacional de Medicina, como ocorre aqui com os recém-formados advogados, com a OAB. E outro dado interessante é que o controle feito pelo governo evita grandes lucros no comércio de medicamentos, que são adquiridos nos hospitais logo após a prescrição médica, então contam com subsídios de 70% a 100%. Eu vou falar um pouco sobre o seguro de saúde japonês. Bem, como o Japão não apresenta um sistema de saúde universal para os seus cidadãos, como no Brasil, através do recolhimento de impostos e o SUS, existe um serviço que o governo garante chamado de seguro-saúde, que funciona assim. O cidadão paga baseado na sua renda, no seu imposto de renda, 30% dos seus gastos em saúde, enquanto, como benefício, o governo cobre 70% desses gastos. Porém, existem algumas exceções. Estudantes de escola, se sofrerem algum tipo de acidente no meio escolar ou mesmo no trajeto de ida ou de volta desse colégio, o governo garante 100% de cobertura nesses custos. E a consequência de não ser assegurado é que em qualquer tipo de problema você terá de custear 100% dos seus gastos médicos em clínicas e hospitais. Porém, já que esse serviço não é universal, existem exceções de cobertura, em que o governo não vai custear uma parte desses gastos em nenhuma circunstância. Por exemplo, lesões provocadas pelo indivíduo, como brigas, embriaguez ou mesmo tentativas de suicídio, não terão esse suporte governamental.
ou também serviços não diretamente relacionados com doenças, como, por exemplo, cirurgias plásticas, exame de rotina, exames odontológicos ou partos, e acidente de trabalho, pois neste caso é seu empregador que vai ter que cobrir 100% dos seus gastos em um hospital. Eu vou falar sobre os impactos positivos e negativos do sistema de saúde japonês. Nota-se que entre os aspectos positivos, destaca-se a alta expectativa de vida e o baixo índice de mortalidade infantil do país, podendo ser correlacionado às medidas governamentais adotadas. Além disso, o Japão apresenta um serviço de saúde obrigatório, o qual é pago individualmente pelos cidadãos. O país apresenta também um valor correspondente a 8% de seu PIB com gastos correlacionados à saúde, podendo-se fazer uma comparação ao Brasil, qual gasta cerca de 3,8% em saúde pública. Outro fator interessante corresponde ao fato do governo se responsabilizar acerca do pagamento da taxa remanescente do serviço de saúde, caso a renda familiar ou do segurado não seja suficiente para promover o pagamento completo, sendo somente por entre 10% a 30% pago pelos indivíduos. Contudo, o seguro de saúde do país é extremamente caro, mesmo com a pequena porcentagem a ser paga. Nota-se também as demasiadas solicitações de médicos a respeito de exames desnecessários, de internações e estadias prolongadas que são desconvenientes, e as poucas inovações pela indústria farmacêutica de novos medicamentos, devido à dificuldade de promoção de lucro. Quanto ao financiamento e custos do sistema de saúde japonês, ele é financiado em parte pelo governo federal, que contribui com cerca de 25% do valor total, em parte pelas províncias e governos locais, que contribuem com 12,5% cada, e o restante do valor, cerca de 50%, é financiado pelos próprios contribuintes do seguro. Existem mais de 3.600 fundos monetários que são distribuídos em 3 esquemas de saúde principais: o Seguro Nacional de Saúde, que é oferecido a toda a população, o Seguro do Empregador e o Sistema de Saúde Vida Longa, que é oferecido para a população maior de 75 anos. É importante ressaltar que as despesas nesses 3 esquemas de saúde são distribuídas de forma praticamente igualitária entre os setores da população japonesa. Então, cerca de 20% das despesas é destinada aos recém-nascidos e crianças menores, 30% à população de crianças maiores a idosos de 69 anos, 20% para os idosos de 70 a 74 anos e o restante para o LTCI. Além desses fundos, cada esquema de saúde contribui para um fundo comum, e esse fundo pode ser utilizado por qualquer outro esquema que necessite de um auxílio financeiro para manter o seu sistema ativo. Enquanto o seguro do empregador praticamente não exige nenhum valor monetário do trabalhador que o utiliza, o NHI e o LTCI necessitam de auxílio de contribuições financeiras de seus membros, sendo que no caso do LTCI, esse auxílio corresponde a cerca de 10% dos custos totais. Certo, então eu vou falar aquilo que o governo ele não cobre. Um dos exemplos é dentro da maternidade. Como o parto ele não é caracterizado como uma doença, os gastos não são cobertos por esse plano de saúde do governo. Os japoneses, eles prezam muito pelo parto natural. Porém, se tiver qualquer risco ou complicação, tanto para a mulher quanto para o bebê, e tiver que ser feita a cesariana, aí sim o governo cobre os 70%. Porém, se a mulher quiser fazer a cesariana por conta própria, sem nenhuma recomendação médica, ela paga 100% o valor da cesariana. Só que é aquele negócio, né? Tipo, o preço do parto normal é muito mais barato do que a cesariana.
E uma coisa que eu achei interessante é sobre as pílulas anticoncepcionais. Por exemplo, aqui no Brasil, você pode comprar sem prescrição médica, enquanto lá no Japão, você precisa ter autorização tipo de um médico e elas não são cobertas pelo plano de saúde. Por exemplo, vários medicamentos no Japão, o governo ele cobre 70% do valor e o paciente ele paga somente 30% do valor do medicamento, o que não acontece com o anticoncepcional. Os tratamentos que não estão inclusos nesse seguro de saúde é o check-up, a vacinação, a gravidez, né, como eu falei, a cirurgia plástica, estética, ou seja, qualquer coisa que tenha estética não é coberto por esse plano. O governo não paga, e até mesmo massagem e acupuntura, se não for, se o médico não reconhecer a necessidade do tratamento, também não é coberto pelo governo. E a gente tem também a dispensação de medicamentos. Eles são divididos em 3 linhas. A primeira linha, que são os antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e tal, são vendidos apenas com prescrição médica e necessitam da presença de um farmacêutico para venda. Na linha 2, pode ser vendido por um técnico de saúde, mas são medicamentos mais leves, como antigripais, alérgicos, xarope. E na linha 3, são medicamentos para curativo, sabonete antisséptico e tal. Enfim, o balconista pode vender.